Aí, isso daqui, para vocês, lembrando que na ESA, galera, não tem muita questão até hoje de trigonometria não, tá? É, a ESA, a partir de agora, dessa última prova aí, quando começou com 14 questões, a ESA passou a botar uma questãozinha ali, tal, às vezes aí não caiu na última prova, se eu não me engano. Então, assim, mas vamos ver, né? Se a ESA começa a colocar mais trigonometria, tá bom? E essa questão de redução ao primeiro quadrante, segundo, né? Redução ao primeiro quadrante, isso reduzindo do segundo para o primeiro, terceiro para o primeiro, quarto para o primeiro. A gente vai aprender isso. Né? Para que é isso daqui? Isso daqui é ferramenta. Tá nas provas de oficial, é muito ferramenta. Prova de sargento, aí quando eu falo de sargento, mas na EA mesmo, tá? Cai questão mesmo, tá? E é tranquilo de você entender a lógica, não é nada de outro mundo, tá? Só que a galera faz um salseiro, né, para entender isso daqui, tá? Então vamos, né, entender de uma vez por todas isso daqui. Vou botar os eixos aqui. Tá. Então, redução ao primeiro quadrante. Professor, por que o primeiro quadrante não seria o segundo, não seria o terceiro? É porque quando você reduz algum arco, né, para o primeiro quadrante ele é bem conhecido, tá? E a gente vai trabalhar com os arcos, né, de 30, 60, 45, esses são os que mais caem. Por isso que a gente vai sempre, né, pegar um cara de algum quadrante, né, sem ser do primeiro e trazer ele para o primeiro. E como é que é feito isso? Então vamos do segundo para o primeiro. Já para começar a brincadeira, né, o primeiro quadrante, tá? O primeiro quadrante, tá? Ele 0 π sobre 2 π 3π sobre 2. Aqui é a mesma coisa. Zero. Aqui é 0 e o 2π, né? Π sobre 2, π 3π sobre 2. Aqui, já para começar a brincadeira, o primeiro quadrante, galera, ele vai do 0 até o 90. Então, uma forma de representar o primeiro quadrante é assim, ó, não se assusta. X, né? Quando eu digo X, é um arco X qualquer que vai estar aqui nessa linha azul do primeiro quadrante aqui. Só que ele tem que ser um cara, obviamente, maior do que 0, tá? E menor do que 90. Tá? Esse é um cara que está no primeiro quadrante. Num segundo quadrante, é um cara qualquer, um X qualquer, quando eu digo X, eu estou falando de um arco aqui, né? Qualquer, que ele é acima do π sobre 2 e menor do que o π, tá? É um cara do segundo quadrante. Então, para começar, é um cara desses quadrantes. E aí, né? Por que é interessante você reduzir ao primeiro quadrante? Digamos que a gente quer o seno e o cosseno de um cara do segundo quadrante, ou seja, do 120. Tá? Do 120. Cara, eu não sei de cabeça o seno e o cosseno do 120. Pessoal, a gente só aprendeu aquela tabelinha lá, né? Que até o senhor já deu. 30, 45, 60. Agora eu aprendi também do 0, do 90, do 180 e 270. Também aprendi. Agora, do 120 não aprendi. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer essa redução ao primeiro quadrante. Ou seja, é como se eu pegasse... Não é arco côngruo, veja bem. Mas eu vou pegar... como se fosse um irmão dele, só que do primeiro quadrante. Tá? E quem é o irmão dele no primeiro quadrante? Você vai fazer assim, ó. Esquece tudo que tu aprendeu de redução ao primeiro quadrante. Aprende agora comigo, tá?
Tu vai pegar aqui, ó, tu vai fazer uma linha. Como é do segundo para o primeiro, você vai fazer assim, ó. Tu vai fazer uma linha, né, levando ao primeiro quadrante, tá? Esse cara aqui é o irmão dele lá no primeiro quadrante, tá? E quem é esse cara? É só tu pensar assim, ó. Daqui até aqui, né, do 120 para o π, para o 180, eu ando mais quanto? 60, né? Então, perceba que, bom, se esse arco aqui é 60, esse arco aqui, olha só que maneiro, ele é 60 também, galera. Então, a gente está falando do irmão dele. Quem é o irmão dele? É o 60. Acabou, só isso. Segundo para o primeiro, é isso. Professor, dá mais um exemplo aí. 150. 150 está um pouquinho depois. Vamos botar o 150 aqui. 150. Faz a mesma coisa. Leva ele para o primeiro quadrante. Leva ele fazendo um traço onde tu vai passar pelo eixo do seno e vai cair lá do outro lado. Aí é só tu ver. Bom, esse arco daqui do 150 para o 180, a gente andou 30. É porque aqui a gente está falando do arco 30. Acabou. Isso é reduzir um cara do segundo para o primeiro. Fácil. Mas, professor, vamos lá. E quem vai ser o seno e o cosseno desses caras? Aí, bom, é só tu pensar no 60. Né? Pensa no 60 agora. Né? Pensa no 60. Ele vai ter o cosseno aqui. Ó, ele vai ter o seno aqui e o cosseno aqui. Né? Cosseno de 60 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? O seno, né? O seno de 60. Tá? E o cosseno de 60? Meio. Então a gente sabe, tá, professor, cosseno de 60 é meio. O seno é raiz de 3 sobre 2. Perceba que quando eu jogo, né, para cá para baixo, o 120, então o 120, perceba que ele tá na mesma direção aqui do raiz de 3 sobre 2. Ou seja, professor, ele tem o mesmo seno do 60, né? Seno de 120 é seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E agora, e o cosseno? O que você pode me dizer aqui do cosseno? Alguém consegue pescar aqui o que aconteceu com o cosseno? É meio? Menos meio. É menos meio. Por que menos, professor? Lembra que daqui para a direita é positivo, daqui para a direita eu vou ter os mesmos valores, só que negativo. Então aqui, ó, se aqui tu jogou pro cosseno, deu meio, aqui tu jogou pro cosseno e vai dar, é a mesma distância. Daqui aqui, daqui aqui. Só que um vai ser meio, o outro, por ser negativo, vai ser menos meio. Porra, fácil, galera. Pelo amor de Deus. E aí, aqui eu coloco pra você, ó, o seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. Tá bom? Agora só toma cuidado com o cosseno. O cosseno de 120, ele vai ser menos, tá? O cosseno de 60. Toma cuidado. Tá bom? E aquele exemplo ali dos 150, tá? Ó, joga ele para baixo aqui o 150, mas pensa no 30. Joga o 30 para baixo aqui. Bom, o seno de 30 é meio, né? E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno, né? Olha só que bacana. O seno de 150, né, é a mesma coisa que o seno de 30. Né? É a mesma coisa, ó, passa na mesma linha aqui, no mesmo carinha aqui, ó, no meio. Agora, o cosseno só toma cuidado, porque aqui ele é negativo, é menos, tá? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o cosseno, tem que tomar cuidado, de 150 é menos cosseno de 30.
faz a bolota, faz o ciclo e faz exatamente isso. Se você tiver... Até hoje eu faço isso. Tá? Eu faço assim, ó, rapidinho. Papá, opa, 130. Ah, 130 tá aqui, 130. Beleza. Aí eu jogo pra cá. 130, tá, pra 180, 50. Ah, é o 50 aqui. Eu sempre faço isso, tá? Aí, mestre. Oi. Interessante que eu olhando aqui, analisando a questão do ângulo, o do segundo quadrante vai ser o que falta para 180. Isso. O do terceiro vai ser o que passa, então, né? Isso, a gente vai ver exatamente isso, Roger. Excelente essa observação. A gente vai ver isso na prática, mas é ótima observação, sim. Quando você entende, entendeu, Roger? Aí fica fácil, você não decora, aqui não tem que decorar nada, você entende. Aí pode cair questão que for, essa é a diferença, galera. Tá? Quando você entende o negócio. Para palavrinha de sargento, de ESA, EAN, EA, pô, você até decorando, você nunca entendeu e decorou, fórmula pronta, de livro, o professor te passou. Aí você joga nessas que eu vou botar até agora, mas acho que você já entendeu. Tá? Nego decora isso daqui que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Só que vem a prova de oficial, o cara quer elevar o nível, ele não faz, não vai fazer as questões, porque ele não entendeu isso daqui a fundo. E dependendo da questão da ESA, da EA, ele também não faz não, hein? Tá? Se vier uma questão mais chata. Então presta atenção, a partir de agora, eu tenho um cara aqui, né? Eu vou chamar de X, um ângulo aqui, tá? Do meu primeiro quadrante, tá? O irmão dele aqui, lembra? Tá? O irmão dele aqui foi o que o Roger falou. Esse cara aqui, tá? É exatamente o π, né? Menos o x. Sim? Olha o 120. Bota π menos 60. 180 menos 60 é 120. Bota 150. Bota 180 menos 30. 150. Então, esse carinha aqui do segundo quadrante é sempre você fazer 180 menos o irmão dele que tiver lá no primeiro. É isso. É exatamente isso. E aí 500 livros aí. De repente também o professor que tu aprendeu, ele te jogou fórmula na cabeça. Falou, botou isso daqui para você, ó. Seno então de π menos x, ele é igual ao seno de x. Só que agora eu estou botando isso para você, mas você entendeu a lógica, né? Isso daqui você tem que saber, tá? Porque vai de repente ter questão que vai lidar exatamente com esse seno de π menos x. E aí se você não sabe isso, né? Tu não sabe que ele está no primeiro quadrante, você vai se arrasar, tá? E o cosseno, tá? De π menos x, mesma ideia. Só que aqui só toma cuidado, né? Porque tem um menos, é menos cosseno x. Tá bom, galera? Legal? Mestre, Oi. essa parte aí deu ruim. Aqui eu tenho um arco X. Esse carinha aqui do segundo quadrante, ele vai ser π menos x. Joga valor. π 180. Bota o x 60. 180 menos 60. Esse cara é o 120. Entendeu? Ah, pô, Tá? beleza, Qualquer beleza. cara do segundo quadrante aqui, tá? Você vai tratar como π menos x. Tá? Galera, e só lembrando, né? E se eu perguntasse a tangente de 120? Eu estou fazendo só para seno e cosseno. Mas se eu te pergunto, se eu falo assim, e a tangente de 120? A tangente de 120, quanto seria? Seria igual a tangente de 60? Não, vai ser negativo uma, né? Como é que você iria pensar para fazer a tangente? Seno sobre cosseno? Galera, tangente, né, de 120 é seno de 120. Só pensar assim, né?
sobre o cosseno de 120. O seno de 120, a gente viu que é um cara o quê? Positivo. O cosseno do 120 é um cara negativo. Então, na divisão, né, mais com menos vai dar menos. Então, aqui, ó, tangente de 120 é menos tangente de 60. Aí, nessa questão da tangente, só fica ligado só por causa do sinal. Vai ser o mesmo valor. Vai ser o mesmo valor, tá? Só que ou vai ser mais ou vai ser menos, tá bom? Mas é o mesmo valor, tá? Belezinha? Aí vamos do terceiro para o primeiro. O primeiro, né, você já sabe, já te mostrei. O terceiro quadrante, já vou te mostrar, calma aí. Zero, 2π sobre 2 π, 3π sobre 2, que é a mesma coisa. Bom, terceiro, né, é esse cara, é um cara aqui que ele é maior do que π e menor que quem? Que 3π sobre 2. Tá bom? E aí, como é que você faz agora essa redução, né? Essa redução, né? Digamos que você tenha, né? Então, um cara, vou botar aqui, vou pegar o 210, né? 210, tá aqui. A gente viu que a redução do primeiro é tu pegar aqui e jogar uma linha para o primeiro quadrante. Aqui, nesse caso, você vai também fazer uma linha e jogar para o primeiro quadrante, só que você, obviamente, tem que passar por quem? É uma linha reta, sempre. Aqui fica fácil de você observar que do segundo para o primeiro, você passa pelo eixo seno aqui. Aqui, como é uma linha reta indo direto para o primeiro quadrante, necessariamente vai ter que passar pelo centro, tá? O centro aqui. Então, olha só, ele passa e bate lá no primeiro. Ele vai ter o irmãozinho dele ali no primeiro quadrante, tá? E aí, aqui é fácil até de demonstrar, porque, se liga, aqui são ângulos opostos pelo vértice. Esse arquinho aqui, aí é só tu pensar assim, ó. Do 180, que é o π, para o 210, a gente andou um arco de quanto, galera? 30, não foi isso? Então, bom, aqui é ângulo central, se aqui é 30, esse arco aqui, ó, tá? Então, o que eu tô te falando? Eu tô falando que, né, o 210, ele tem como, quando a gente reduz ao primeiro quadrante, ele vai ter o irmão dele lá, 30. É isso, tá? E aí, mas professor, a questão quer o seno de 210 e o cosseno de 210. Como é que eu vou fazer isso aqui? A questão quer o seno, por exemplo, de 210, tá? E o cosseno de 210. Eu não sei, mas eu sei os seno e cosseno de arco notável, 30, 45, 60, 90, enfim. Aí fica fácil, porque se eu sei o do 30, eu vou saber o do 210. É isso, para isso que serve a redução do terceiro para o primeiro. E aí, ó, se liga agora. Eu vou pegar aqui, vou jogar ele para o eixo dos cossenos e jogar ele para o eixo dos senos. Olha só que bacana. Aí, vamos lá. Bom, aqui, esse carinha aqui é o eixo dos senos. Seno de 30 é meio, tá aqui. Meio. Cosseno
de 30, raiz de 3 sobre 2, tá aqui. Aí eu venho para cá pro 210, agora que entra a parada. Jogo no cosseno e jogo no seno. Perceba que as distâncias, galera, são as mesmas. Essa distância aqui é a mesma que essa. Só que aqui, daqui para cima, é mais meio, é positivo o seno. Daqui para baixo, o seno é negativo. Então, ó, é menos meio. Perceba que daqui para aqui, né, é raiz de 3 sobre 2. É a mesma distância que daqui para cá, ó. Só que aqui está no negativo, professor. Entendi. É menos raiz de 3 sobre 2. E acabou. Você já entendeu a lógica. Né? Então, o seno de 210 é menos seno de 30. E o cosseno de 210 também é menos cosseno de 30. Tá? É isso que você tinha que entender. Galera, aqui ficou alguma dúvida? Tranquilo. Pensa no 240, né? 240, a mesma ideia, galera. 240, tá? Você vai jogar uma reta lá para cima, tá? E aí vai observar o arco, bom, do π até o 240, né? 60. Então é porque aqui esse cara, a gente está falando do arco de 60, é o irmão dele. E aí a mesma ideia. O seno de 240 é menos 160. Né? Seno de 240 é menos seno de 60. E o cosseno de 240 é menos seno de 60. Tá bom? Aí, só lembrando, né? Aí a tangente de 120, por exemplo, tangente de 210, né? É a mesma coisa, eu já sei, que tangente, né, de 30. Só vou ver a questão do sinal, né? O valor em módulo é igual. Aí eu boto o seno de 120 pelo cosseno de 120. E percebo que é um cara, o seno 120 não, né? 210, pô. Tá? O seno de 210 vai dar um cara negativo sobre o cosseno de 210, né? Também vai dar um cara negativo. Ou seja, isso daqui vai dar um cara positivo. Ah, legal. Então aqui vai ser um cara positivo. É só isso que você tem que se atentar, tá? Beleza? Só ajeitar aqui. Tá bom? Aí aqui, vamos entender aquela lógica, né? Eu tenho um carinha aqui, um X, né? Um arco qualquer. E aí eu vou ter um cara aqui no terceiro quadrante, em que ele vai ser π mais x, né? Tá bom? E aí, seno de π mais x, tá? Vai ser menos seno de x, tá? E cosseno de π mais x vai ser menos cosseno x.
Tá bom? E a última redução, do quarto para o primeiro. E aí, para a gente fechar a aula com algumas questões, tá? É redução do quarto para o primeiro. Galera, até aqui ficou dúvida? Tranquilo? Tranquilo, mestre. Galera, do quarto para o primeiro, a ideia é a mesma. Sempre eu tenho que jogar lá no primeiro. Eu vou ter que jogar lá no primeiro. Acho que você já está entendendo a lógica. Então vamos lá. Agora eu tô, né? Eu quero saber, por exemplo, o 315. Tá? Eu quero saber. Lembrando que eu estou botando em grau, galera, mas pode ser em pi radiano, tá? Então eu quero saber o 315. Aí como é que eu faço? Mesma ideia. Você tem que lembrar de jogar ele lá no primeiro quadrante. Agora eu passo pelo eixo dos cossenos, tá? E jogo lá. Esse cara aqui vai ser o irmão dele. E quem vai ser o irmão dele? É só tu pensar assim, ó. Daqui até aqui, do 315 até o 360, beleza? Eu ando quanto? Eu ando 45. É porque daqui até aqui a gente está falando do arco de 45. É simples, galera. Tá? Então vamos lá. Aí ele vai querer saber o seno de 315 e o cosseno de 315. Mesma ideia, né? A gente não tem como saber. Mas se a gente joga para um irmão dele lá no primeiro quadrante, a gente sabe. 30, 45, 60. E sempre vão ser esses, tá, galera? Dificilmente vai mudar isso daqui. Tá? Eles vão botar arcos do primeiro que você saiba. Tá? Então, ó. Aí, pensa no cosseno. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno, raiz de 2 sobre 2. Aqui você já entendeu, né? Eles vão ter o mesmo... Ó, aqui eles têm o mesmo cosseno, ó, só que maneiro. Então o cosseno de 315 é a mesma coisa que o cosseno de 45. Mesma coisa. Agora, o seno que tu tem que tomar cuidado, né? Porque o seno aqui, ele é raiz de 2 sobre 2. Aqui embaixo, como ele está na parte negativa, é menos... Ou seja, menos seno de 315 é menos seno de 45. Tá? Então só tomem cuidado, tá? Quanto a isso, tá bom? Aí aqui eu tenho, né, vamos generalizar agora, eu tenho um cara X aqui. Você já entendeu que a gente vai jogar aqui para baixo. E aqui eu boto o que, galera? O que você acha que vai ser esse cara aqui? É o que falta para chegar, né? A 360, né? Isso. Então seria 2π menos x? Jorge, pode ser. Né? Então, ó, o cosseno de 2π menos x, tá? Vai ser igual ao cosseno x. E o seno de 2π menos x vai ser menos seno x. Tá bom? Aí aqui só uma... Rapidamente, tá?
Vamos pensar no... Eu não cheguei a botar, galera, mas se você entender o ciclo, né, você vai entender rápido isso daqui. A tangente, vamos pensar na tangente, né? A tangente no primeiro quadrante, ela é positiva ou negativa? Positivo. Positiva, né? Porque eu tenho seno e cosseno positivo. Agora, no segundo quadrante, ela é positiva ou negativa? Negativo. Negativa. No terceiro quadrante, ela é positiva ou negativa? Positivo. Menos com menos, né? Vai dar mais. E aqui, no quarto, mais com menos vai dar menos. Negativo. Tá? O seno. O seno de um x qualquer no primeiro quadrante, ele é o quê? Positivo. Positivo. No segundo, positivo. No terceiro e no quarto, negativo. E o cosseno? Positivo, né? Positivo, negativo, negativo e... Tá? Eu coloquei isso daqui, mas assim, isso daqui, obviamente, você entendendo a aula de ciclo, você entendeu isso daqui tudo. Você não precisa ficar gravando, olhinho aberto, olhinho fechado, porra nenhuma. Você já entendeu essa bosta aí, tá? Essas vacilação aí.